Portanto, dou início ao painel número 1 e já saúdo os queridos palestrantes desse painel. Bom dia, Coronel Cinelli. Bom dia, Vanúcia Vergasta. Vocês me ouvem bem? Vamos testar os seus áudios? Bom dia, Suzy. Tudo bem? Uma honra estar aqui. Ouço sim, muito bem. Doutora Suzy, bom dia. Escuto perfeitamente. Então, vamos lá. Iniciando com a palestra número 1, que tem como tema Agentes Estressores e Promoção da Saúde Mental em Operações de Paz e Humanitárias, chamamos o coronel da Arma de Infantaria, Carlos Frederico Cinelli. Ele é doutor em Política e Estratégia, especialista em Direito Internacional de Conflitos Armados, foi integrante do contingente brasileiro da Missão de Paz da ONU em Angola, instrutor da Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro e do Comando das Operações de Garantia da Lei da Ordem, em 2018, chefe do Estado-Maior Conjunto da Força Tarefa Logística Humanitária, a Operação Acolhida, em 2019, subchefe do Centro de Comunicação Social do Exército até de 2020 a 2021, autor da obra Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados. Com a palavra, Coronel Cinelli. Obrigado, doutora Suzy. Eu gostaria inicialmente de saudar o doutor Samuel Elânio, secretário executivo da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Saudar também o doutor Rafael Castelo Branco, representando o doutor José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB do Ceará. Saúdo a senhora, doutora Suzy, e, ao mesmo tempo, que agradeço a honra, o convite de participar desse interessantíssimo evento, extremamente necessário, e já cumprimento também pela diversidade de assuntos que estão previstos na programação. Saúdo também a capitão-tenente Vanúcia, da nossa gloriosa Marinha do Brasil, colega neste painel, e, saudando os senhores e senhoras, eu estendo as saudações a todos aqueles que nos acompanham, colegas das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, civis, profissionais da área de segurança, profissionais ligados à área de saúde. Eu quero agradecer também, nesse momento, o coronel Barbosa, comandante do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, nosso CECOPAB, localizado aqui no Rio de Janeiro, instituição de referência mundial no preparo de operações de paz, e o coronel Rodrigo, comandante do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, também localizado no Rio de Janeiro, também o ponto focal como organização militar do Exército para questões de preparação psicológica e acompanhamento dos nossos militares. A proposta que me foi feita foi no sentido de abordar questões ligadas a operações de paz e operações humanitárias, e o olhar, como nós seremos brindados ao longo desse seminário, desse evento, com diversos profissionais da área de saúde que vão aprofundar questões bastante técnicas ligadas à proteção da saúde mental. O meu olhar será um olhar de um comandante militar, o olhar da liderança militar em face dos desafios que a tropa enfrenta nos cenários conflituosos ou de infraestrutura degradada. Não pretendo me aprofundar em questões, obviamente, da área específica de saúde, mas lançar um olhar sobre os desafios que as nossas tropas enfrentam, notadamente em decorrência da evolução nos últimos 15, 20 anos do perfil das operações de paz. Quando nós olhávamos para operações de paz 2 décadas atrás, víamos ali militares, soldados, envergando capacetes azuis, muitas vezes apenas monitorando o cessar-fogo, ciosos da imparcialidade, muitas vezes evitando engajar-se na proteção de civis que, naqueles, em geral, estados falidos ou fracassados, se colocavam em situação de vulnerabilidade, mas esse perfil mudou hoje, né? Hoje, o uso da força, inclusive força letal, é autorizado pela maioria dos mandatos das missões de paz, e nossos soldados
brasileiros são referência nesse tema, né? Não apenas pelo sucesso dos 13 anos de desdobramento no Haiti, mas também pela maneira como nós nos conduzimos nesse cenário de operações de paz. Então, esse perfil traz também implicações do ponto de vista psicológico, e eu pretendo, nesse momento, abordar. Eu vou me permitir aqui compartilhar, então, uma apresentação de slides. Pergunto, por gentileza, doutora Suzy, a senhora consegue visualizar a apresentação? Sim, visualizo bem. Perfeito, muito obrigado. Então, observando o início, logo esse primeiro slide, nós verificamos aí a magnitude de desafios que se apresentam aos nossos militares e policiais militares, eventualmente participantes de operações de paz. Temos, no lado direito, uma imagem que, como eu disse, até 20 anos atrás era impensável, né? O uso da força, inclusive força letal, que não fosse na defesa do mandato. Isso mudou. Hoje nós temos autorização, inclusive, para engajamentos em que haja necessidade de proteção de civis. Como eu disse, isso gera desdobramentos diversos na questão psicológica. Eu vou também abordar ao longo da apresentação, como foi solicitado, questões de operações humanitárias, né? Nem toda operação humanitária é uma operação de paz, embora todas as operações de paz tenham viés humanitário intrínseco. Hoje nós temos um exemplo no Brasil, que é uma das operações humanitárias de maior relevo no mundo, que é a Operação Acolhida, vamos comentar sobre ela, que não necessariamente é uma operação de paz, embora a ONU esteja presente com 5 das suas principais agências humanitárias lá em Boa Vista, né? Então, também abordaremos esse espectro. Antes de nós falarmos dos desafios na questão do preparo psicológico, é importante nos situarmos no espectro dos conflitos. Como eu mencionei, a ideia de conflito nem sempre embute o conflito armado. Nós podemos ter conflitos no lado esquerdo desse gráfico, verificamos ali onde ainda há certo controle pelo aparato estatal, é possível evoluir de uma situação de paz para uma situação de crise e a negociação ainda ser possível para reverter essa escalada de crise, ou, se isso não for possível, o uso da força para impor a vontade daquele Estado, desdobrando, né, e desencadeando um conflito armado. Na base dessa imagem, nós vemos ali o que nós chamamos, no direito internacional de conflitos armados, de outras situações de violência, ou, de acordo com o olhar constitucional brasileiro, garantia da lei e da ordem, operações de garantia da lei e da ordem, que estão no nível de distúrbios, tensões e comícios, né, onde não se emprega o marco legal do direito internacional de conflitos armados, não se aplica. E no lado direito, sim, aí nós temos os conflitos armados internacionais clássicos, 2 estados se enfrentando, hoje em dia muito raro, e os conflitos armados internos ou não internacionais, que representam hoje a maior parte dos conflitos em andamento no planeta, onde nós temos um grupo armado organizado, um grupo armado não estatal, se confrontando a autoridade constituída daquele Estado, né? Ou então 2 ou mais grupos dentro do mesmo Estado, inclusive podendo haver questões de internacionalização do conflito interno, quando Estados fora dos limites territoriais daquele conflito, com interesses diversos, financiam e apoiam os grupos armados dentro daquele Estado. E na parte mais inferior desse esquema, nós vemos as operações de paz da ONU. Percebam que, no passado, esse gráfico iria se resumir ao lado esquerdo, né? Porque no momento que nós passássemos por uma situação de conflito armado-guerra, operações de paz não faria sentido. Mas hoje nós temos, haja vista aí a possibilidade de uso da força, inclusive de uma operação de paz descambar para atingir os limites considerados marcos, itens que vão estabelecer a aplicação do direito de guerra, o direito de conflitos armados, que é o limiar mínimo de intensidade da violência e o nível mínimo de organização das partes. Quando nós chegamos nesse ponto,
podemos ter aí operações de paz com uso, inclusive, de uso de força letal. O Brasil, como eu disse, é um player importante nisso, não de agora. Nós enviamos, de 57 a 67, o Brasil participou de uma missão de paz clássica ainda, ali na região do Canal de Suez, com 600 homens, foram 20 contingentes ao longo de 10 anos. O marco temporal de 67 coincide com a deflagração da Guerra dos 6 Dias, né? Então, Israel, no início de conflito armado, que se desencadeou ao longo daquela semana de junho de 67 contra Egito, Síria, Jordânia e Iraque, fez com que a missão perdesse a sua finalidade e descambou para um conflito armado. Então, o Brasil tem uma longa tradição. Depois disso, durante 30 anos, nós não nos envolvemos e não fomos requisitados até que chegamos, então, à missão em Angola, né? Em 1996, onde, então, o Brasil enviou 4 contingentes para a África. Hoje, a situação das nossas forças brasileiras, nós estamos, das 12 operações de paz da ONU em vigor, nós estamos atuando em 6 delas, né? Os senhores podem ver os países onde nós somos representados no lado esquerdo: Saara Ocidental, República Democrática do Congo, Centro-Africana, Sudão do Sul, Líbano e Chipre, com um detalhe de que hoje nós não temos tropas desdobradas, né? Experiência brasileira do Haiti, de 13 anos, hoje nós nos fazemos representar por meio de oficiais observadores militares e staff officers, oficiais integrantes de Estado-Maior, o que não tira, obviamente, o brilho, de maneira nenhuma, da nossa atuação internacional em operações de paz. É só um viés estratégico atual, um olhar do Estado brasileiro de não se engajar por meio de contingentes militares. Isso muda um pouco o perfil, inclusive, da preparação psicológica. Nós vamos falar nisso mais para o final, porque quando nós temos um contingente selecionado, não raro as Forças Armadas atuam territorialmente, selecionam um comando de área no território brasileiro, que vai ser a base de formação, e todos aqueles militares, então, passam a integrar o contingente, e a preparação psicológica também é composta, então, dessa maneira, de uma seleção psicológica, onde dali resulta uma contraindicação, não é algo mandatório, mas uma contraindicação para determinados perfis de militares que poderão compor aquela missão. No caso dos observadores, não. O observador militar já passa por uma seleção institucional muito rigorosa e os seus atributos da área afetiva, né, como nós denominamos no Exército, já foram ali observados ao longo da sua carreira. São oficiais, em geral, maduros, já no nível de major e superiores, né? Então, isso já é verificado. E aí a preparação psicológica ela vai mais ao encontro de instrumentalizar esses oficiais, munindo-os de ferramentas, fazendo com que eles possam, através de um exercício de autoconhecimento, identificar possíveis cenários de vulnerabilidades emocionais e poder lidar com elas ao longo do tempo. No que tange à evolução das operações de paz, aqui nós poderíamos fazer um painel de um mês, né, falando de operações de paz, mas não é o nosso objetivo. Eu resumi apenas para que os senhores possam entender. Hoje nós estamos no que alguns autores denominam de operações de paz de terceira geração, com essas características de multidimensionalidade, são integradas e são robustas, né? Mas no passado, e aí a operação, nossos primeiros contingentes na África, notadamente Angola e Moçambique, em 96, eram de primeira geração, evoluímos para um nível de segunda geração, com 2 marcos importantes do ponto de vista de casos concretos, eventos importantes, a operação em Ruanda e na Bósnia, né? Ambas evoluíram negativamente para tragédias colossais, né? A Ruanda culminando no genocídio, e a Bósnia também, o maior genocídio europeu, para alguns autores, considerado até hoje, né? Ruanda bastante conhecido aí por conta, inclusive, do cinema, e na área da Bósnia, dos Balcãs, aí também, recentemente,
ilustrado aí pelo cinema com um filme que, inclusive, concorreu a melhor filme estrangeiro, né, Covarde Zaida, que mostra o massacre de Srebrenica. Isso não é por acaso, né? Eu vejo que a transição dessas operações veio justamente de uma situação de relativa estabilidade, fiscalização de acordos de paz, não engajamento, manutenção de uma imparcialidade, para uma situação de, olha, nós não podemos permitir que os civis sejam... não há imparcialidade que justifique permitir que civis sejam massacrados, colocados em risco, por questões de não intervenção no momento, né? Se no nosso direito interno o militar, o policial militar que presencia uma situação tem, muitas vezes, o dever legal de agir, que dirá numa operação dessa, em que nós temos ali estados absolutamente constituições desestruturadas e sem proteção qualquer, né? Chegamos, então, à questão hoje, atualmente, da operação de terceira geração, e o maior símbolo delas é o desdobramento na República Democrática do Congo, onde nós temos, hoje, embora não tenhamos tropa desdobrada, mas temos, inclusive, o comandante, mais uma vez, né, o comandante da operação, um general brasileiro, já, consequentemente, já substituindo colegas. Então, se anteriormente nós tínhamos ambientes quase sempre estáveis, fiscalização de acordo de paz, presença imparcial no terreno, não uso da força, hoje nós temos uma situação muito diferente, né? Temos os ambientes muito instáveis, com gerenciamento de conflitos armados, cujo desafio é manter a estabilidade, proteger os civis das flutuações de eventuais ataques das partes envolvidas na área e ameaças que nós denominamos de assimétricas ou não estatais, né? E aí cada missão terá o seu ambiente específico, mas todas essas características tangenciam. No Haiti, por exemplo, nós tínhamos basicamente o enfrentamento de gangues territoriais que faziam uso da força e houve necessidade de uso da força pela tropa, até do ponto de vista de uso de força letal, né? No Congo, idem, e em várias outras missões, isso é uma característica predominante dessas operações de paz. Tanto é que, em 99, já naquele percurso de transição das operações, o secretário-geral da ONU definiu que as regras do direito de conflitos armados, ou seja, engajamentos, seriam necessárias ser aplicadas se houvesse duração, se houvesse engajamentos entre as forças de paz e forças locais durante a extensão daquele período de engajamento. Vejam que, embora não haja o conceito de combatente à luz do direito internacional numa operação de paz, mas os princípios e as normas são aplicados. Então, isso mexe com a questão, inclusive, de estabilidade emocional da tropa. A tropa precisa, é quase um paradoxo, por um lado, precisa fazer um uso proporcional, progressivo, evitar o uso da força, e, por outro lado, pode a qualquer momento ser atacada e começar a aplicar regras que são típicas de conflitos armados. Então, essa foi a evolução de uma questão de proteção de civis, passamos a centros populacionais, neutralização de grupos armados, e aí o Conselho de Segurança autorizou a criação da Brigada de Intervenção no Congo, né, na MONUSCO, e aí o nosso general Santos Cruz foi emblematicamente o primeiro comandante dessa força, né, e, como eu disse, passando aí o bastão para vários dos nossos generais, atualmente o general Afonso da Costa, general do Exército Brasileiro, até o ponto em que nós estamos chegando à questão de erradicação de grupos armados. Então, vejam, cenário de conflito armado, com características de conflito armado. Como é que isso vai atuar na psique daqueles que estão atuando nesse cenário, né? Os nossos militares precisam ter ou adotar o que se chama de uso progressivo da força. Esse é um fundamento de operações de garantia da lei e da ordem e é um fundamento também presente em todas as regras de engajamento de forças militares. Nós sabemos que
forças policiais não possuem regras de engajamento, são norteadas pelo Código de Conduta dos agentes responsáveis pela aplicação da lei e os princípios básicos, né? 2 instrumentos das Nações Unidas, considerados soft law, que norteiam a ação dos agentes encarregados da aplicação da lei. Mas as forças militares possuem regras de engajamento que se inspiram na questão do uso progressivo da força. É o que os americanos, né, os integrantes ali do bloco da OTAN, enfim, a doutrina norte-americana, coloca na questão what do you have between shout and shoot, ou seja, o que você pode fazer entre dar o primeiro alerta e atirar, né? Isso opera na mente do combatente, do soldado, do militar, de uma maneira muito peculiar, porque ele precisa ter regras muito bem introjetadas no seu treinamento e uma preparação emocional que faça com que, sem violar o mandato, o uso da força seja autorizado. Ou seja, são limiares de decisão bastante sensíveis, né? Nós sabemos, e os nossos especialistas, ao longo desse evento, desse seminário, vão abordar a questão do mecanismo de choque ou fuga, né? Diante de uma situação de tensão, o indivíduo agir ou retrair. Numa operação de paz, numa operação com uso da força autorizado, isso também acaba acontecendo, né? A decisão entre fazer o uso da força ou não fazer vai depender de fatores que estarão diretamente ligados à preparação psicológica daquela força. Um trabalho clássico de 1978, de um psiquiatra americano, levantou a questão das condutas, vejam que interessante, mais comuns no campo de batalha. Ele mapeou dados disponíveis, obviamente, né, desde ali da Guerra Civil Norte-Americana, nos anos 1870, até, basicamente, ali a Guerra Coreia e Vietnã, levantando quais são as condutas mais comuns do combatente em face de engajar o seu oponente. Então, embora nós empiricamente julguemos que o lutar é o mais comum, mas não. Ele caracteriza aqui no seu trabalho o encenar, ou seja, fazer com que eu esteja performando uma ação de engajamento que o inimigo entenda como uma ação de engajamento, é mais comum do que a luta particularmente, né? Isso não é recente, nós temos aí aparatos dos uniformes militares, vejam aí, gregos, né? E os próprios uniformes militares, o uniforme dos cadetes da academia, aquele penacho mais alto, para parecer mais alto, mais ameaçador ao longe, fazendo com que o inimigo dissuada o seu intento de ataque. Isso, muitas vezes, é copiado da natureza, os animais fazem isso, tentam, antes de um engajamento decisivo, tentar afugentar o oponente, ameaçando-lhe, né, e dizendo, olha, não venha porque não será possível. E esses mecanismos todos operam da mesma maneira. Eles vão na direção da repulsa natural do ser humano claro, os seres humanos mentalmente sãos, de tirar a vida de um outro ser humano. Ele tem que superar determinadas barreiras psicológicas, né? Vejam os percentuais de combatentes que disparavam o seu fuzil na evolução das guerras. E o interessante é que, na Segunda Guerra, por exemplo, quando as armas coletivas eram empregadas, nós tínhamos um nível de disparo muito maior, né? Porque o espírito de grupo e, muitas vezes, o anonimato potencializa e auxilia a ultrapassar essas barreiras de natureza moral, ética, religiosa, que normalmente o indivíduo enfrenta, né? Essas técnicas de baixa eficácia levaram os exércitos do mundo a trabalhar com pistas de progressão no sentido de automatizar o tiro a partir do alvo, do objetivo que se antepõe. Isso foi chamado inicialmente de tiro instintivo. Depois se viu que a terminologia não é adequada, porque tiro não é instinto. Passamos, então, para o tiro de ação reflexa. Também se verificou uma terminologia inadequada, porque tiro não é reflexo, né? Existe participação do sistema nervoso central na decisão de puxar um gatilho. E hoje nós temos o treinamento de tiro rápido, que é aquele em que o soldado busca não raciocinar do ponto de vista de refugar na hora de desencadear o seu armamento. Isso é muito
sensível, né? Esse treinamento não pode estar dissociado de um conhecimento de quais são as ameaças sobre as quais ou contra as quais ele pode empregar o seu armamento. O campo de batalha hoje não tem só exército oponente, nós temos os agentes humanitários, os jornalistas, os civis em maior número, e as guerras são travadas dentro das cidades, né? O Grossman também coloca, vejam que interessante, quanto mais distante do alvo, menor é a resistência a tirar a vida do oponente, né? É quase lógico, uma decisão, uma conclusão quase lógica disso aí. Nós vemos aí nos seriados que tratam os perfis de psicopatas, né, que, não raro, os crimes mais odientos, mais escabrosos, são cometidos durante o ato sexual, mostrando aí toda a perversidade e a sociopatia de tirar a vida do oponente numa distância que enfim, já não é mais nem distância, né? O Grossman coloca que a superação dessas barreiras pode acontecer, mas ela deve acontecer dentro de valores morais e técnicos muito bem treinados, porque a predisposição de quem mata ela é função de exigências da autoridade, a absolvição que o grupo pode dar, a distância que se dá da vítima e o valor como alvo. No que tange à exigência da autoridade, a proximidade da autoridade aumenta a eficácia, então a autoridade, o comandante próximo, ele vai estimular os seus soldados a superar essas barreiras. O respeito pela autoridade, é o que militarmente nós denominamos de fator centurião, para justificar o sucesso do Império Romano nas centúrias, né? Eram generais, os centuriões, comandantes que vinham desde as bases como soldado, cabo, né? Analogamente como soldado, cabo, até chegar ao comando de tropa, diferentemente dos gregos, que eram muitas vezes nomeados por status social, né? O grau de exigência, se o comandante determina que aconteça, é muito mais fácil superar isso, e a legitimidade da autoridade. Daí vem, e por isso o direito internacional não protege os mercenários do que tange ao seu status de prisioneiro, né, a imunidade, a persecução penal, a questão da legitimidade daquela força regular. Um oficial legítimo, uma autoridade legítima, consegue superar isso em maior condição para a sua tropa. A absolvição do grupo, né, tanto a questão do anonimato quanto a responsabilidade compartilhada, vemos aí o uso de uma metralhadora é mais fácil de ser encarado como algo que vai superar barreiras emocionais do que, por exemplo, o uso de uma arma individual, né? E a distância da vítima, né? No momento em que, e aí a inconveniência de se, por exemplo, apelidar o inimigo, né? Colocar apelidos, a gente vê ao longo da história militar vários exemplos de desumanização por tratar o oponente como um sub-humano, uma sub-raça, ou colocando apelidos que vão fazer com que, numa situação de emprego da força, a escalada para a barbárie fique muito mais fácil. Esses são alguns agentes estressores que as nossas tropas poderão encontrar, né? Eu vou resumir, vou abrir rapidamente aqui, nosso tempo não é muito longo, mas depois dessa apresentação eu vou ter condições de fornecer para a nossa organização, aqueles que quiserem, né? Mas eu vou apenas abrir aqui, sem tecer mais comentários, questões ambientais, de recursos, de doenças endêmicas. Por exemplo, em Angola, nós tínhamos o HIV como um problema endêmico na África, o risco para os nossos militares, né? Nós trabalhamos lá, do ponto de vista de prevenção, muito essa questão de consciência, de evitar contato, né, sexual, e assim como minas terrestres também, e a malária, que era uma doença endêmica. Então, são estressores que vão permear o ambiente, né? Isso eles podem ver aí diversos deles que vão se apresentar, até barreiras linguísticas vão, nesse momento, se tornar agentes que vão dificultar a comunicação. Ou seja, nós temos, de um lado, fatores ligados a aborrecimentos crônicos do indivíduo, quase todos relatam a questão da separação da casa, temos questões ocupacionais, ou seja, no desempenho da função, o ambiente ali do team site, né, do local onde os observadores estão, não é muito bom, questões de diferença cultural, existe lá, por exemplo,
um militar de outro país cuja a orientação muçulmana determina que ele ore várias vezes ao dia e ele precisa de um espaço apropriado, isso muitas vezes acaba conflitando com determinados traços culturais de outros integrantes. Condições de infraestrutura, hoje muito facilitado com a advento da internet, mas no passado muito mais difícil, e fatores ligados à operação em si. Estressores traumáticos e não traumáticos. Para vocês terem uma ideia, alguns relatos de integrantes da MINUSTAH no Haiti estão listados aí, né? Quase todos vão ao encontro desses aspectos que nós abordamos. Vejam o último, a questão de contato com cadáveres e restos mortais. Vamos lembrar que houve, em 2010, um terremoto avassalador no Haiti e a nossa tropa, basicamente, passou a apoiar a reconstrução e 200 e tantos mil mortos, né? Era natural esse estresse de deparar com restos humanos em decomposição, né? Isso vai causando desgaste na tropa, né? Aqui, do ponto de vista pictórico aqui, de imagens, né? Algumas questões que causam aí desconforto, a questão dos civis fora de proteção vulneráveis, o papel social feminino em várias nações é um papel de subalternização, isso incomoda as nossas tropas, né? A questão das crianças sendo recrutadas precocemente, as limpezas étnicas, o contato, como eu disse, com cadáveres e com vítimas da guerra, o sofrimento infantil. Eu preciso relatar que, nesse ponto, era, para mim, o mais difícil de encarar na missão na África, né? Porque enfim, até porque estava com um filho pequeno na época, que eu tinha acabado de ser pai, enfim, tinha viajado logo depois. Naturalmente, essas questões vêm à mente quando você depara com uma situação dessa, né? E a questão de minas terrestres, muito impactante na estabilidade emocional das nossas tropas. Sobre minas terrestres, aqui são documentos originais aqui do meu acervo. Eu quero relatar aqui um episódio que vai demonstrar muito bem isso. Em 96, durante no nosso desdobramento em Angola, no determinado dia, num checkpoint, um dos integrantes da então guerrilha da UNITA, né? A UNITA era uma guerrilha de direita contra o governo estabelecido de orientação alinhado ao governo soviético na época de Angola. O soldado entregou uma carta, uma espécie de ameaça velada, reconhecendo o papel da ONU, mas dizendo que, se nós continuássemos a atuar no território da UNITA, embora houvesse consentimento entre as partes, poderíamos aí encontrar, iluminei ali, problemas no terreno, né? E, algumas semanas depois, não sabemos se decorrente disso ou não, o Unicef solicitou uma vacinação numa vila da UNITA, nós fomos lá autorizados pelas forças locais, e, no meio do caminho, uma mina terrestre atingiu uma das nossas viaturas leves, né? Até hoje, muitos consideram isso um milagre, a viatura estava se deslocando muito devagar, e a mina terrestre, anticarro, detalhe, ela acionou embaixo do bloco do motor. Se a velocidade tivesse 1 km por hora a mais, teria ceifado a vida do motorista e do sargento. O sargento, infelizmente, estava com o braço para fora da viatura e perdeu o movimento desse braço, teve que ser repatriado. E aí a imagem de baixo, a perícia, né, onde nós começamos, a partir daquele dia, a defrontar com um inimigo invisível, insidioso, que nos leva a entender por quê. E aí, como grande madrinha do Movimento Internacional de Banimento de Minas Terrestres, a própria princesa Diana capitaneou esse movimento, e hoje as minas estão banidas, minas terrestres antipessoal, porque é algo muito insidioso e que gera uma tensão desnecessária, e mais do que isso, em geral, vai se direcionar contra os civis, que não estão tomando parte na hostilidade. A partir desse dia, vários soldados passaram a se recusar a fazer patrulhamento, se não tivessem ali informações concretas de onde estavam as minas terrestres, embora essa via tivesse sido dada como desminada, e foi uma questão que nós tivemos que gerenciar, exercício de liderança direta dos oficiais, dos subtenentes sargentos, sobre a tropa, para poder reconstituir os efetivos, né? Numa situação dessa, existe a possibilidade de punição direta, mas nós não estávamos falando de uma situação confortável de um quartel em que o indivíduo vai para casa às 17 horas ver a sua família, né? Então, determinadas condutas que são muito adequadas em tempo de paz, numa situação estável, não o são em determinadas situações, né?
Aqui a evacuação do colega, que foi alvejado, né, foi vitimado pela mina, mas foi um aspecto, um turning point aí de liderança que teve que ser trabalhado durante a operação. Alguns procedimentos, estamos caminhando aí para o final, que nós estabelecemos lá, controle rígido do consumo de álcool, né? Colegas que muitas vezes tinham aqui um controle sobre isso, bebiam socialmente, no momento em que o isolamento, a saudade da família começam a atingir, o recurso ao álcool é muito recorrente. A ONU faz as suas licitações internacionais, então o que vai para a ONU de termos de alimentos é o melhor possível. Então, assim como havia um contêiner de leite holandês, havia também um contêiner de cerveja alemã, cujo controle era por parte da tropa. Então, um controle muito rígido nisso, regras de engajamento restritivas para o uso de força letal. Então, ter o fuzil não significa que, assim como acontece num conflito armado, eu posso usar para me engajar na hostilidade. O paradigma, regra da força de paz para impor a lei e a ordem, num primeiro momento, no uso progressivo da força, né? Período de arejamento obrigatório. Não quero ir, estou satisfeito, estou bem na missão. Negativo, é obrigatório tirar 5 dias de arejamento ou tantos dias de arejamento, além do CTO, que é o arejamento obrigatório da ONU, né, facultado da ONU, então era necessário estabelecer isso. Uma coisa muito simples, que foi uma das dicas das psicólogos militares, não permitir que a tropa permanecesse uniformizada ao término do expediente, porque não havia término de expediente, era pro forma, um horário ali no final do dia, então era obrigado, pelo menos, colocar o abrigo, o agasalho desportivo da unidade, para caracterizar uma ruptura emocional com aquele ambiente do entorno, né? Distribuição de colete à prova de balas após a mina ser acionada, vários soldados solicitaram, isso se tornou uma conduta quase que de todos os contingentes, né? Então, ele colocava um colete à prova de balas embaixo dele, no assento da viatura, e além do que estava no peito, para poder se proteger. Nós, inicialmente, tivemos problemas logísticos com isso, mas logo se viu que a decisão iria dar um suporte emocional muito bom e foi autorizado. Rotina de cultos religiosos, sem segregação pelo credo, mas, em geral, agregadores ecumênicos, né? E a customização ao perfil das necessidades. Exemplo, o Brasil, um país continente, né? A tropa do Nordeste, nós estamos aqui falando para vários colegas aí das nossas terras nordestinas, né? Belíssimas, né? Precisamos da farinha, é necessário. O soldado ele se sente sem alguma componente alimentar importante se não tem a farinha, né, no dia a dia. No Sul, por exemplo, precisávamos, foi o caso do meu contingente, com base em Santa Catarina, da erva do chimarrão. Então, isso precisa ser incorporado para contribuir para a estabilidade emocional. Bom, estamos aí, a Operação Acolhida é uma operação eminentemente humanitária, nós sabemos a razão pela qual ela foi estabelecida, né? Fruto aí de estabilidades políticas no país vizinho. Esse era o cenário na Venezuela e que se espraiou para o Brasil através da fronteira. Então, isso foi o que nós encontramos lá no início da missão, muito chocante, muito impactante. Nós temos problemas de miséria no Brasil, miséria crônica, mas essas cenas acrescentavam uma camada adicional de angústia nos nossos integrantes. A Operação Acolhida não emprega armamento, uma operação, como disse, eminentemente humanitária, mas isso não significa que não haja estressores, né? Um dos estressores é a questão do perfil interagências da operação, onde nós temos lá, quando eu deixei de ser chefe de Estado-Maior, em 2019, estávamos com 114 agências atuando coordenadamente. Então, senhores e senhoras imaginam, o militar acostumado a uma questão de cadeia de comando hierarquizada, ter que atuar por coordenação, por meio de convencimento das agências, acordos, parcerias, que é uma característica, inclusive, hoje, mundial em termos de operações interagências. Isso agrega algum tipo de ansiedade ao modus operandi da hierarquia e disciplina, da verticalização da transmissão de ordens, né? A acolhida, 3 tarefas essenciais. O que a gente observava é que, quando o indivíduo chegava na fronteira, numa situação muito depauperada, à medida que ele ia passando para o abrigamento,
a tropa em contato com ele já ficava muito melhor do ponto de vista emocional, e, na medida que ele era interiorizado por outros estados, isso fechava o ciclo. Ou seja, um distensionamento natural entre aquele que está na fronteira recebendo o venezuelano, que às vezes caminhou 200 quilômetros, sendo achacado, atacado no caminho por forças diversas, né? Por assaltantes, até por integrantes de agentes do Estado venezuelano, passa por abrigamento, sendo acolhido na operação e depois vai encontrar um futuro melhor na interiorização, né? Naturalmente, tratamentos psicológicos, acompanhamentos psicológicos diferentes eram dados a esses três operadores em uma dessas três tarefas, né? Como o Exército atua, então, para nós encerrarmos aqui? Por meio de 2 centros, o Centro de Psicologia Aplicada, aqui no Rio de Janeiro, no Leme, no Forte Duque de Caxias, e o nosso Secopab, na Vila Militar. Como eu disse, selecionando contingentes, sinalizando os perfis contraindicados, apenas uma sinalização por meio de testes e baterias, preparando os observadores militares, instrumentalizando-os para a missão, acompanhando no terreno quando é possível. Então, visitas de psicólogos ao Haiti, por exemplo, eram comuns, né? Já não tanto na África, pela instabilidade do ambiente, até o risco à integridade física do profissional, e aconselhamento sob demanda, 24 horas em contato com os nossos observadores desdobrados. Atendimento às famílias, se necessário, se o militar identifica que haverá uma vulnerabilidade na família que permanece aqui, isso é providenciado. Monitoramento pós o regresso da missão, para levantar problemas que podem ter ficado, não em nível de transtorno de estresse pós-traumático, mas de impactos que possam ter sido adquiridos, aí, estressores ao longo da operação. A questão de técnicas de manejo de estresse, principalmente por meio de abordagem cognitivo-comportamental, instrumentalizando os nossos militares, buscando prevenir o que os profissionais chamam de desfusão cognitiva, ou seja, eu imagino uma situação que me estressa, me desliza, mas, na realidade, ela está dissociada do fato concreto. Então, tentar acoplar o fato que é presente, é concreto, ao pensamento em relação à conduta naquele fato. Se há uma desfusão ou uma dissonância nisso, o indivíduo pode ser prejudicado no seu cumprimento de missão. Nós dizemos que nenhum plano de batalha resiste ao primeiro tiro, porém só improvisa quem planeja. Então, é necessário planejar. É uma máxima conhecida e o importante para as nossas tropas é se conhecer. Como eu disse, oficiais maduros já têm um nível de autoconhecimento bastante significativo, né? Essa frase está inscrita aí nas ruínas de Delfos, na Grécia. Supõe-se que é de origem do filósofo Sócrates, mas o autoconhecimento é muito importante. Esse assunto não é um assunto reservado ao Brasil. Nós temos bibliografia vasta nisso. No lado esquerdo, uma sugestão de bibliografia sobre o que nós conversamos aqui. No lado direito, manuais militares que são também preconizados, né, em relação ao assunto. Em 2012, a capa da revista Time mostrou como a questão do suicídio estava graçando as tropas norte-americanas que voltavam da batalha. Pesquisas com profissionais de saúde mental viram que não era por conta de engajamentos e percepção de áreas de combate. O cinema mostra muito a sensação de que o indivíduo está cercado de combate o tempo todo. Na verdade, os episódios de engajamento com o inimigo são raros nesses cenários, né, de conflito armado, mas é a perda da identidade de irmandade. Então, a guerra começou a ser questionada, eles voltavam para a sociedade americana, eram mal recebidos ou recebidos como culpados pela questão da perda dos colegas e não se adaptavam bem a isso. Chegou ao ponto de que, a cada 30 minutos, um militar das Forças Armadas Americanas ou tentava ou consumava um ato de suicídio. Então, é uma questão muito importante a ser debatida, né? Eu sempre digo que é preciso evitar o fenômeno Mike Tyson. Os senhores lembram desse episódio, né? Mike Tyson, depois de décadas sem perder uma luta, em determinado dia, já moribundo ali por questões de abuso de drogas e álcool, partiu para cima do Holyfield quando recebeu um soco e arrancou um pedaço da orelha, né? É o que nós dizemos para os nossos militares. Você, no ar-condicionado, com 3 refeições, um ambiente estável, é fácil você estar estável e ser um cioso respeitador
do direito de guerra, de conflitos armados, uso da força. O importante é você fazer isso quando desestabiliza, né? E não partir para cima como um bárbaro selvagem, porque isso não é coisa para exércitos profissionais e treinados. Por fim, uma frase antológica de um dos secretários-gerais da ONU, que mostra muito bem esse dilema, né? Operações de manutenção da paz não é um trabalho para soldados, mas somente os soldados podem fazê-lo. Mostra bem essa ambivalência do trabalho dos soldados. Eu agradeço muito e deixo aí uma foto minha, do Bruno, então, com 4 meses de idade, hoje está com 25 anos, né? Que eu, como eu disse, era um dos grandes, foi, de modo inconsciente, um dos estressores do meu desdobramento, mas que, graças a Deus, com preparação adequada por parte das nossas forças e o exercício de liderança das pequenas frações, nós conseguimos superar. Agradeço muito, meu contato está aí, e peço desculpas pelo avanço no horário, mas essa era a minha contribuição. Muito obrigado. Nós estamos com um painel com um horário bem apertado, mas como foram muitas perguntas que chegaram, tanto para o Coronel Cinelli como para a senhora, a gente vai fazer assim, um jogo rápido, 2 minutinhos para cada um responder, uma das perguntas selecionadas para cada um, porque assim o público consegue ouvir os senhores um pouquinho mais, tá bom? Para o Coronel Cinelli, a questão que ficou mais chocante para o público é aquela situação do militar lidar com cenas dramáticas, muitos cadáveres, vendo crianças e soldados. Então, dentre todas as perguntas que chegaram, eu selecionei uma que eu acredito que dá para abordar essa temática. Dentro da sua experiência, da sua vivência, é possível perceber algum sintoma diferenciado no militar que está ali nessa situação de missão humanitária, vendo tudo isso, um sintoma diferenciado de depressão, por exemplo, em relação a um civil? Coronel Cinelli, por gentileza. Suzy, obrigado aí pela pergunta, por quem formulou a pergunta é muito interessante. Como eu disse no começo, eu não sou profissional da área de saúde, né? Nós temos conhecimento disso, porque as nossas academias militares abordam essa disciplina na formação, na ementa da formação militar, mas eu diria, de maneira, então, como observador participante do cenário, eu acho que a ideia é não colocar depressão como um quadro patológico, mas traços de depressão que poderiam indicar alterações de humor, né, num estado de caminhando para um estado mais depressivo. Eu vejo um aspecto que talvez seja significativo, que é o isolamento. O militar vive um paradoxo interno, que ele tem que ser valente, audaz, viril e combatente, guerreiro, herói, não chora, etc, etc, etc. Só que ele é humano, a doutora Vanúcia acabou de caracterizar isso, e ele vai introjetando aquilo. O momento em que ele vai extravasar aquilo ali é nenhum, porque ele faz aquilo na cena, né? Ele vê essas situações na cena de confronto ou no contato ali com a área degradada, e depois, no seu alojamento, ele não vai abrir aquilo para os colegas, ele vai falar eventualmente com a família e tal. Isso gera nele um represamento de emoções e qual é a consequência? Ele começa a se afastar do grupo. E é muito perceptível porque a formação militar característica ela é feita em grupo, né? Eu até recomendo aos senhores e senhoras um livro que agora saiu na 3ª edição do professor Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, O Espírito Militar, que mostra como se dá a formação nas academias, escolas militares clássicas, né, do mundo. Na base da irmandade, do brotherhood, né? Todo mundo junto, alojamento, joga bola, treinamento físico. Quando o militar começa a se afastar, começa a optar por se isolar, é um sinal de alerta. Eu me lembro em Angola, futebol, e, enfim, nos horários de lazer, refeição, tudo junto, daqui a pouco alguém se afastava. Não, onde é que está? Não vou observar o pôr do sol, tal, que é um pôr do sol bonito na África. Mas isso assim, eram 3 da tarde, entendeu? Observar pôr do sol às 3 da tarde, e aí o comandante já identificava aquilo, ia passar a conversar com ele. Então, em resumo, eu acredito que, claro, os profissionais de saúde mental vão poder explorar mais, mas considerando a formação militar, que é inerentemente coletiva, e o convívio, a irmandade,
Eu acho que o isolamento é o traço mais característico de que alguma coisa não vai bem. Doutora Suzy, todos os participantes desse evento, eu só tenho a agradecer a oportunidade, a honra do convite. Me coloco à disposição para quaisquer contatos na área envolvendo operações militares, enfim, garantia da lei da ordem, operações de paz. O tempo foi curto, mas eu espero ter podido contribuir para esse seminário. Cumprimento mais uma vez pela iniciativa. É muito importante falar sobre esse assunto. Há muito pouco tempo atrás, falar sobre questões de suicídio, traços depressivos e o aspecto humano da formação militar era um pouco de tabu, e isso, felizmente, está mudando, porque nós não deixamos de ser melhores soldados se tivermos humanidade dentro da nossa formação. Muito pelo contrário. Grandes tragédias e barbáries deixaram de acontecer ao longo da história das guerras por conta de traços de humanidade nas nossas tropas. O meu agradecimento também ao do professor Dr. Fernando Teles, que me formulou a pergunta, né? Acabei de saber. Meu professor de Direito Penal, um grande colega aí, oriundo do Exército Brasileiro também. Saudações, professor Teles. Muito obrigado, doutora Suzy.